Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise especial. O que esperar para a nossa bolsa nesse mês de dezembro, fechamento aí do ano, após o mês de novembro aí negativo. Vou falar mais a respeito disso. Antes de mais nada, já convido para que você se inscreva aqui no nosso canal no YouTube da Alto Dinheiro Invest. Deixe o sino das notificações devidamente ativado. E se essa análise especial for útil para você no decorrer dela, seja em termos de aprendizado, leitura do mercado, seja cenário como todos, dados estatísticos, deixe um like, deixe um joinha, agradecemos demais. Agradeço demais por sua valiosa audiência. Vou rodar aqui a vinheta. Eu sou da Alto Vieira Análise de Investimentos e você já aproveita aí justamente para deixar seu comentário, deixar seu like, agradeço. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo gráfico anual do Ibovespa, lembrando que essa análise especial eu trago dados estatísticos do mês de dezembro, enfim, como é que se comporta, seja em ano eleitoral, que é o caso, seja em anos não eleitorais, e também eu falo de uma análise desde longo prazo, gráfico anual, falo de gráfico quadrimestral, até uma análise mais de médio para longo prazo, mensal, curto para médio prazo semanal e curtíssimo para curto prazo, gráfico diário, enfim, para diferentes perfis de investimento ou de operador. No gráfico anual, nós ainda temos um ano positivo para o Ibovespa, 7,31%, perdeu a mínima do ano passado, mas até agora não ganhou tanta força para baixo. Segue aqui com a barra descendente em relação ao ano anterior, que traz uma chance, quando a gente tem barra descendente, como aconteceu aqui, traz a chance de ter um movimento para baixo. Só que olhando para um prazo menor, por enquanto ainda não ganhou tanta força essa expectativa para baixo. Por quê? Olhando para o gráfico quadrimestral, lembrando que a tendência do gráfico anual continua sendo a tendência de alta. Apesar do sinal de movimento de baixo no gráfico anual, mas a tendência é de alta. E lembrando também da projeção que eu coloquei no último mês, olhando aqui a projeção de alta, a projeção está em 144 mil pontos, arredondando aqui a projeção de alta que pode ser atingida lá em 2023. E já vai atingir em dezembro? Não, pode ser atingida justamente em 2023. Não, eu ainda tenho a expectativa que podemos romper a máxima histórica. Esse mês vai ficar difícil, esse mês de dezembro vai ficar difícil de romper a máxima histórica, porque teria que subir aqui, para chegar no objetivo, na projeção de alta, 144 mil pontos, tem que subir 28% do ponto que se encontra. Para superar a máxima histórica, tem que subir aqui na faixa de uns 16%, em torno de 16% a 17%, para superar a máxima histórica, o índice Bovespa. Então, menos provável dentro da volatilidade média, que em anos eleitorais, o mês de dezembro tem uma volatilidade média em torno de 14%. Então, teria que passar dessa volatilidade média do mês de dezembro em anos eleitorais para a gente poder ter o rompimento da máxima histórica ainda esse ano. Lembrando, máxima histórica em 131.190 pontos. No gráfico quadrimestral, vemos ainda a tendência também de alta de longo prazo, apoiado em cima da média, enquanto não voltar a gerar algo relevante aqui para baixo dessa média, que está, por exemplo, 105.500, seguimos dentro de um cenário mais de sinalização de alta, dentro de uma barra ascendente e com a expectativa de engrenar aqui um movimento de subida pelo gráfico quadrimestral. Tá? Lembrando, Ibov na faixa de 112.486, daqui para a máxima ele na faixa de 16 para 17%. Então aqui a tendência também de alta, anual e quadrimestral. Aqui a diferença, desculpe, anual com movimento para baixo, barra descendente, aqui com barra ascendente, ainda apoiando para cima, só que esse movimento aqui de baixo está fraquinho e ainda acima ali da média, dentro da tendência de alta. No gráfico mensal, tivemos um mês fechando em queda de 3,06%. Lembrando da estatística, eu vou trazer aqui a estatística mensal de novembro. A estatística era o saldo acumulado, era o maior saldo acumulado que tinha no ano, ou seja, dos meses nos últimos 24 anos. Novembro, pegando mês a mês, novembro é o que tinha o melhor saldo, 83,3%. E a média de desempenho em novembro era que quando fechava em queda,
menos 3,7%, quando fechava em alta, 8,6%. Fechou em queda, fechou com 3,06% dentro da estatística que foi apresentada. Agora eu vou apresentar a estatística do mês de dezembro, que é de 75,8%. Deixa eu até ampliar um pouquinho mais aqui o gráfico. O texto, né? 75,8% é o somatório do desempenho do mês de dezembro nos últimos 24 anos. E quantas vezes fecha no positivo o mês de dezembro nos últimos 24 anos? 17 vezes. 70,8% das vezes fechou no positivo. E no negativo, 7 vezes, 29,2% nos últimos 24 anos. Então, tivemos um número expressivo de fechamentos em alta do mês de dezembro. E quando fechou em alta em média de 6,8%. Aí, voltando no gráfico, se a gente tivesse algo aqui para cima, fazendo aí 6,8%, ainda não superaria a máxima. Mas lembrando que isso é a média. Podemos, para romper a máxima, não a máxima histórica, para anular a formação desse topo que foi gerado nesse mês, que vou mencionar já já, tem que subir aqui 7,3% o índice Bovespa no decorrer do mês de dezembro. E olhando aqui para as demais estatísticas, quando cai 5,8%. Então, ou seja, um mês que quando cai, ele tende a cair mais do que era a média do mês de novembro. Tá? Então, um mês ali com a volatilidade maior, que, como eu já disse, em anos eleitorais, na faixa de 14%. Quando não está em ano eleitoral, na faixa de uns 10% de volatilidade média o mês de dezembro. Anos eleitorais, qual o saldo? Menos 16,2%. Ou seja, o saldo que é positivo aqui no geral, nos 24 anos, pegando só as últimas 6 eleições, a gente tem 16,2% de saldo negativo, mas principalmente por conta dessa eleição aqui. Ó. Em dezembro de 1998, o dezembro caiu 21,4%. Foi a queda lá de 21,4%. E aqui, em 2002, já foi positivo, negativo. As últimas eleições terminou dezembro no vermelho. Vamos ver se agora a gente mantém agora voltando a ficar positivo aqui e que seja para aquela média lá de 6,8%. Só que vindo aqui para o gráfico, o que a gente teve nesse mês de queda de 3,06%? A perda da mínima do candle anterior, depois de uma sequência de alta. Isso já tinha acontecido aqui também. Ó. Depois de uma sequência de alta, a gente teve um sinal de topo, perda da mínima do candle anterior que gerou um grande movimento para baixo. Aqui, perda da mínima ali dos candles anteriores também gerou candle para baixo. Só que a diferença, principalmente em relação a essa aqui, ó, que é parecida na questão de ser um topo abaixo do nível do topo anterior. Esse aqui era o primeiro topo, esse aqui era o segundo topo, abaixo do topo 1, topo 2 e esse aqui o topo 3. A diferença foi que esse aqui fechou abaixo ali da média. E na sequência já perdeu a mínima desse candle, aumentando a chance de ter o movimento para baixo. Aqui também é um topo descendente, oscila para baixo do candle anterior, mas não fecha abaixo da média. Deixando que um sinal de não tanta força por parte dos vendedores. Então, para que a gente tenha uma probabilidade ainda maior de ter queda do Ibovespa, caminhando para essa região de fundo anterior aqui, que está na faixa dos 98.541 até um patamar de 95.266, precisa perder a mínima desse mês aqui de dezembro, oscilar abaixo do 107.245. O que começa a trazer um sinal de mudança aqui, de ter algo realmente para cima, ou de permanecer acima aqui desse patamar da média móvel 13 períodos, com a probabilidade maior de romper para cima? Olhando para um gráfico semanal, lembrando que a tendência aqui, ó, só olhando por topos e fundos, ela é de baixa. Só que como essa máxima aqui ficou muito próxima dessa máxima, já gera um sinal de enfraquecimento dessa tendência. Já mencionei isso aqui em outras análises em relação ao Ibovespa, já é um sinal de enfraquecimento. E agora, porque como voltou muito, gerou ali o topo, e agora gera o topo fechando acima da média, permanecendo acima da média, mostra que realmente não está tão forte ainda para baixo. Pode ganhar força? Pode, eu vou mostrar como pode acontecer no gráfico semanal aqui agora. O que mostra, primeiro, um ganho de força por parte dos compradores?
Por exemplo, essa semana está trabalhando com alta de 3,22%. A gente tem mais 2 pregões, quinta e sexta-feira, já iniciando o mês de dezembro. Um fechamento para cima da máxima aqui dessa semana já é um indício um pouco mais positivo, que está localizado aqui em 112,612. Quanto mais para cima for, por exemplo, o fechamento acima de 113 mil pontos nessa semana, melhora o cenário, e ainda mais se depois do fechamento da semana tiver uma nova máxima. Reforça a chance de iniciar um movimento de subida. O que pode acontecer para mostrar assim, opa, o movimento de subida está fraco e vai aumentar a chance de cair? Lateralizar aqui assim, ó. Fazer algo que aconteceu aqui, ou seja, força, lateralização, que demonstra fraqueza para cair, e aí teve força para subir. Aqui entrou um movimento forte para baixo, e aí se ficar fraco para subir, vai aumentar a chance de fazer o quê? Queda. Que inclusive isso geraria uma formação gráfica semelhante ao de um ombro, cabeça, ombro. Não temos ainda aqui o segundo ombro, não tem ainda formado. Então teria que ter mais candles aqui, ó, algo semelhante a isso aqui, mais algumas semanas, as primeiras semanas ali do mês de dezembro, para depois gerar um sinal mais forte para baixo. Aí sim aumentaria a probabilidade de queda se justamente perdesse isso aqui, ó, lateralizou. Perdeu a mínima que eu já falei do mês de dezembro, gera um pivô de baixa no gráfico semanal. E aí sim aumenta a probabilidade da gente buscar a região de fundo lá anterior que eu já comentei lá no Ibovespa. Então esse aqui é um ponto para a gente monitorar no gráfico semanal. Como é que a gente monitora no decorrer do mês de dezembro, inclusive buscando oportunidades? Vindo para cima da região de 112.700 a 113 mil pontos e passando a gerar sinalizações de alta no gráfico diário já para cima dessa faixa de preço, até da média que está aqui perto dos 112 mil pontos, fica mais interessante, vai aumentando a probabilidade de subida do preço e de afastar essa expectativa de gerar, por exemplo, esse padrão gráfico de ombro, cabeça, ombro aqui, que geraria tendência de baixa e, consequentemente, traria uma projeção de queda aqui para o índice Bovespa. Então vai ser muito importante, lembrando, Ibovespa manter-se acima da média do mensal, que está em 110,370, não perder a mínima desse mês de dezembro, que confirmaria um movimento de baixa no gráfico mensal e confirmaria um pivô de baixa no gráfico semanal, aumentando, enfim. Tudo é um rastro por parte de comprador e vendedor. Então essas sinalizações que eu estou mencionando aqui geraria o quê? É um rastro de que os vendedores estão fortes e um caminho mais provável para o índice seria para baixo. Mas nesse momento ficou ali uma indefinição. Aquele momento que a gente vai avaliar no início do mês de dezembro para ver se vai ganhar realmente força aqui para cima. Por enquanto a semana está vindo bem. E olhando para um gráfico diário, lembrando que o semanal ele permanece, enquanto o mensal está dentro de uma tendência de baixa que enfraqueceu, o semanal está dentro de uma tendência de alta que enfraqueceu, ficando mais para indefinida. Aí é a mesma coisa do mensal, a tendência era de baixa e ficou mais para indefinida, com um topo muito lá próximo do topo anterior, e aqui podendo gerar um fundo muito próximo do fundo anterior, que mostra ali justamente uma indefinição do mercado, que tem a ver também para quem gosta de acompanhar mais a questão da notícia, tem a ver com todo o cenário que a gente está tendo aí. Mudança de governo, enfim, isso gera uma certa insegurança do mercado, uma indefinição do mercado. E vamos ver como é que vai ser essa definição aí. Dezembro vai ser um mês importante, as primeiras semanas de dezembro também tendem a ser bem importantes para a gente aqui, e a gente vai estar acompanhando, vocês podem acompanhar aqui de perto na nossa live diária, Radar do Mercado, todos os dias de 8h45 até as 16 horas. E também você pode acompanhar de perto aqui nas Radar da Semana, atualização toda semana ali nas 14 horas do domingo. E também acompanhar aí nas análises de fechamento do pregão, que a gente vai atualizando aí o que está acontecendo com a nossa bolsa, por meio aí do Ibovespa e de ativos de destaque que vocês pedem. Gráfico diário, próximo de fazer ali um pivôzinho de alta, que seria o rompimento no pregão desta quinta-feira dos 112.612. Aí precisa romper e vir aqui para cima daquela região, para quem acompanha mais tempo, as últimas análises principalmente, ficar acima dos 113 mil pontos. A região de 112 e 113 mil pontos. Hoje conseguiu fechar acima de 112. Então é importante romper
e não mais voltar para baixo ali das médias. Tá? Então, muito importante isso acontecer, porque por enquanto a forma como está subindo ainda está fraco. Então, vai ser importante não fazer algo assim, ó, rompe aqui o topo anterior e de repente gera um candle forte de baixo. Então, os primeiros pregões e as primeiras semanas de dezembro vão ser bem relevantes em termos de direcionamento nosso, em termos das operações, em termos do mercado como um todo. É isso, amigos. Espero que tenha ficado claro. Lembrando, desafio aqui no gráfico diário, 113,161. Depois disso, 111,830. Pivô de alta aqui no gráfico diário. Dá para fazer uma projeção aqui, fazer uma projeção clássica. Cria-se uma expectativa de poder buscar uma região de 118,247, que gera aqui uma projeção de alta na faixa ali de uns 5,12%. Lembrando, quando sobe, mês de dezembro, em média, 6,8%. Vamos ver se o Ibov consegue fazer isso. Seria muito bom já iniciar 2023 com a expectativa maior de rompimento da máxima histórica, da manutenção da tendência de alta de longo prazo e da retomada da tendência de alta, aí, seja no curto a médio prazo, a manutenção do curto a médio prazo gráfico semanal e também do médio para longo prazo pelo gráfico mensal, a retomada, o rompimento aqui dessa região aqui, ó, dos 121.628 pontos. Cria-se uma expectativa maior de subida para o índice Bovespa. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se mais uma vez do like, do joinha, de compartilhar aqui essa análise especial do Ibovespa, se ela foi útil para você de alguma forma, os dados estatísticos que foram apresentados. Um grande abraço, estaremos juntos aí no mês de dezembro, no decorrer do mês de dezembro, buscando oportunidade de day trade, buscando oportunidade de swing trade e compartilhando com vocês também nossas recomendações de prazo maior por meio das carteiras recomendadas. Grande abraço.